o formato de encerrar o evento com uma palestra de um grande pesquisador brasileiro. E tivemos a enorme honra do professor Adriano Sanches Mello ter aceito o nosso convite. Então, a gente abordou ele, né? Eu conheço o Adriano, fiz o convite, pretensioso, despretensioso, e o Adriano caiu na armadilha, né? Então, ele aceitou nos ministrar uma palestra, que é, assim, pelo título, deve ser extremamente interessante. O Adriano, ele é um dos grandes pesquisadores na área da ecologia do Brasil e do mundo, não é só um expoente do Brasil. Ele tem atuado muito numa parte da ecologia que é moderna, que é a parte de metacomunidades, né, a parte de ecologia de diversidade de metacomunidades, que está em franca expansão nos últimos 15 anos, 20 anos, e ele é um dos grandes expoentes mundiais nessa área. Tá? Então, se vocês... Ele, acredito que não vai tratar do tema hoje, mas os espectadores que tiverem interesse nessas frentes mais modernas da ecologia, o Adriano certamente é um grande nome para conduzir esse tipo de estudo. O professor Adriano trabalha na Universidade Federal de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né, Adriano? Isso. E atua também no programa de pós-graduação em ecologia da mesma instituição. Ele tem uma longa história de pesquisa, é pesquisador de produtividade do CNPq, e tem uma longa história de pesquisa, inclusive em outros lugares, né? Estava até comentando com ele aqui que eu conheci sendo professor na Federal de Goiás, onde ele fazia parte de um dos maiores times de pesquisa em ecologia do mundo também, né? de projeção mundial. E atualmente retornou para o Rio Grande do Sul e lá faz suas pesquisas, orientações e docência. Então, Adriano, eu fiz uma apresentação assim bem simplória, me desculpe assim, pela grandeza que é o teu currículo, e você complemente tudo que você achar devido para te situar melhor perante os espectadores que aqui nos acompanham. Eu agradeço a presença de todos também que estão aqui para acompanhar a palestra. O Adriano, professor, fique tranquilo para usar o tempo que precisar, e se o senhor concordar no fim da palestra, a gente abre para alguma pergunta. O pessoal pode ter alguma curiosidade e a gente faz algum debate. Pode ser assim? Sim, perfeito, Fernando. Então, Adriano, fique à vontade. Tá, muito obrigado. Muito obrigado. É um grande prazer bater um papo com vocês. Pena que não pode ser ao vivo, né? Para a gente conversar um pouco mais tranquilamente, mas o vídeo acaba quebrando um galho em uma série de circunstâncias, né? Que também, às vezes, você não consegue estar em todos os lugares. Tá? Então, como o Fernando falou, muito obrigado pelos elogios, Fernando. Eu comecei minha carreira como professor aqui em Porto Alegre em 2004. Em 2009 eu fui para Goiânia, tá? E fiquei lá exatamente 10 anos e voltei agora por questões pessoais para Porto Alegre novamente, no mesmo departamento onde eu já trabalhava. Né? Então eu tenho um contato bastante forte aqui em Porto Alegre, porque eu já trabalhava antes, continuei orientando aqui, em Goiânia também, e também oriento em Cuiabá, onde tem um grupo lá que eu tenho uma relação muito boa lá com o Vitor, o Gerry, que acho que o Fernando pelo menos deve conhecer, né? O Thiago, por aí vai. Tá? Bom, desde que eu entrei na universidade, eu sempre me dediquei muito à pós-graduação. Claro que eu me dedico à graduação, hoje em dia eu estou até colocando um pouco mais do meu tempo em coisas da graduação, mas eu sempre me dediquei mais à pós. Na graduação, eu sempre preparei minhas aulas, etc. E tal. Mas, assim, aquela empolgação maior sempre foi para a pós, né? Talvez porque os alunos estão um pouco mais interessados, né? E, sei lá, de certa forma, o professor se sente um pouco mais correspondido também. E, na pós-graduação, eu sempre ofereci disciplinas, com exceção de uma turma em um ano, tá? Eu chamo instrumentais, são disciplinas que ajudam um aluno a fazer o seu trabalho, a se formar como cientista. Assim, eu sempre tive uma ideia de que eu consigo, em trancos e barrancos, estudar alguma coisa em ecologia de comunidades, ecologia de populações, interações, que for o assunto que eu estou estudando para minha tese, dissertação. Agora, quando você vai estudar estatística, por exemplo, quando você vai estudar, tem que escrever o seu paper, que você tem que redigir, geralmente a coisa pega, porque a gente não tem preparo para isso, tá?
e é onde eu acho que, às vezes, essas disciplinas podem ser bastante importantes. Então, eu comecei minhas primeiras disciplinas na pós eram de estatística básica, redação, fluxo de campo. Depois eu passei para uma disciplina de programação em R, que eu ofereço até hoje, que é uma disciplina que eu mais gosto de oferecer, no sentido que eu acho que contribuição à formação dos alunos, que os alunos crescem muito depois disso aí e andam com suas próprias pernas. E também, a partir no primeiro ano, isso, em 2009 ainda, no primeiro ano que eu cheguei em Goiânia, o professor pediu para preparar uma disciplina que seria, assim, dicas de como fazer o seu mestrado e doutorado, né? Uma disciplina voltada para os calouros. Então, uma disciplina que tinha aulas bastante variadas, desde a organização de um texto, né, ou seja, com algumas coisas de redação, até outras de estatística básica, mas não estatística no sentido, vamos como é que a gente faz um teste de tênis. Em que situações você aplica, né? Ou seja, ter uma visão um pouco mais geral de testes estatísticos e como o aluno poderia aplicar isso, já pensando, né, na confecção do seu projeto. Essa palestra de hoje, ela vem de uma dessas aulas, tá? Em que a gente falava um pouco sobre ciência e o cientista, que é o que eu vejo que muitos alunos que estão na pós, eu acho que aí no Tocantins não vai ser tão diferente, estão em Porto Nacional, né? Sempre acho que está lá em Palmas, né? Porto Nacional. E eu vejo que os alunos que estão na pós-graduação, muitas vezes, quando você fala assim, você é cientista? Se eu apontar para ele e perguntar assim, você é cientista? Muitos desses alunos ficam meio inibidos. Não, eu sou aluno, eu sou pesquisador, né? Como se fosse aquele cara que fica lá no centro da cidade. O que você acha dessa marca, né? Fazendo aquelas pesquisas de opinião. Então, essa aula é sobre isso e algumas coisas gerais também sobre projetos, tá? De pesquisa, algumas coisas assim, é muito de experiência minha, leituras minhas também, de coisas que funcionam, coisas que não funcionam, que eu vou passar aqui. É uma visão bastante pessoal no final das contas. Tá? Então, qual é a sua imagem de um cientista, né? Quando você fala em um cientista, a maioria das pessoas pensam em coisas desse tipo aqui, ó. Essa é uma forma de se enxergar um cientista, tá? Ou seja, uma pessoa louca, né, com cabelo arrepiado, tá? Ou alguns personagens de desenho, tá? Ou o próprio Einstein, eu não sei por que ele tirou essa foto com a língua para fora. Isso aqui é o personagem de um filme nacional, né? Eles tinham que fazer um filme, é um filme que trata da confecção de um filme para ganhar um dinheiro para a prefeitura consertar alguma coisa na cidade. Então, na história tinha um cientista. Obviamente, o cientista tem que ser um cientista louco. Então, ele tem aqui... Vocês conseguem ver meu mouse aqui, não? Sim, dá para ver, Adriano. Então, assim, o cabelo dele... calma lá, deixa eu colocar isso aqui na projeção. Modo de apresentação, com o meu negocinho aqui embaixo não está aqui. Aí tem aqui uns cabelinhos amarrados aqui, com um monte de vidros, né? Faltou só a capa branca. Essa é uma visão bastante deturpada, obviamente, de ciência. Essa é uma visão um pouco mais próxima da ciência, né? Homens, velhos, e, em muitos casos, barbudos, né? Que muitas vezes estão dizendo para a população qual que é o certo, qual que é o errado, tá? E você que é novo, né, não tem barba, é mulher, às vezes pode se sentir um pouco intimidado com isso. De fato, a gente tem um problema ainda na academia, né, na maioria das áreas da academia, com um excesso de homens e falta de mulheres, né? Você pega, por exemplo, muitos cursos na área de humanas, lá, né? Você pega vários cursos na área de humanas, por exemplo, que na sala de aula só tem basicamente meninas. Mas você vai no departamento, os que são contratados geralmente são homens. Né? Você mostrar como isso é enviesado. Agora, quando você digita no Google cientista, claro que isso depende um pouco das pesquisas que eu já tinha feito. Se você escrever no seu computador, algumas figuras aqui vão ser semelhantes, mas outras vão ser distintas. Essas são
as figuras que aparecem, vocês vão ver que tem figuras de cientista louco, em quase todas tem um avental, tá? Isso tem uma história bastante pitoresca, né? O pessoal do comportamento animal tinha um negócio no passado que chamava inveja da química. O pessoal que não trabalha absolutamente com nada que precisa de um avental, né? Tipo, o pessoal está trabalhando em frente de uma máquina de escrever. Hoje a gente trabalha no computador, antigamente trabalhava na máquina de escrever. A pessoa usava um avental, ela ia dar aula, usando um avental. Tudo bem, pode ser, né, por conta do giz, mas assim, tinha uma coisa de que o avental te dá essa questão de cientista, assim como paletó e gravata é usado de maneira bastante ostensiva em várias outras profissões. Infelizmente, isso hoje em dia já é uma situação menor dentro da universidade de fato, tá? Mas que se mantém aí pela população. Então, essas pessoas aqui não parecem cientistas, né? Talvez vocês conheçam algum deles, o Paulo Guimarães, esse meninão aqui, que já estão... Todo esse pessoal aqui já está um pouco mais velho, tá? As fotos já são um pouco antigas. Mas quando essas fotos foram tiradas, nessas idades, eles já eram professores universitários, pesquisadores bem renomados, né? Você tem o Paulo Guimarães, o miúdo, professor da USP de São Paulo, a Helene Landau, uma pesquisadora que trabalhou na América Central, agora está nos Estados Unidos. Tem um professor aí tomando cerveja. O professor pode tomar cerveja? Toma. O professor é gente também, tá? O Rafael Loyola aqui embaixo, tá? Meu compadre, hoje está afastado da UFG, era meu colega lá em Goiânia, está passando uns tempos lá no Rio de Janeiro, e a Paula Terovic, professora da PUC de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, fazendo uma campanha publicitária lá na cidade. Todos eles são profissionais fantásticos, são novos, tem mulheres aí no meio, tá? Só quero te mostrar com isso que, na verdade, você pode até ter uma predominância ainda mais de homens, e principalmente de pessoas mais velhas. Mas essas pessoas novas também estão na universidade, são cientistas, fazem parte, e, portanto, sinta-se mais à vontade também. Quando alguém te perguntar se você é cientista, você fala, sim, sou. Ou desde a minha iniciação científica, lá na graduação. Eu era um cientista com pouca experiência lá na graduação, mas você já era um cientista. Tá? Agora, vamos tentar definir o que é um cientista. Tá? Técnico de laboratório pode operar máquinas e realizar reações químicas, né, para obter dados em pesquisas. Em muitos casos, com qualidade até superior à do cientista. Então, por exemplo, eu tenho um aparelho lá de decodificar lá o DNA, né, ver as bases do DNA. Se eu tenho um técnico que trabalha o dia inteiro naquela máquina, ele provavelmente vai saber manejar essa máquina melhor até do que o professor. Tá? Mas ele é um técnico de laboratório, ele é contratado como técnico de laboratório. Por que a gente não chamaria ele de um cientista? Ele pode até ter doutorado, mas não necessariamente ele está trabalhando como cientista. Tá? O equivalente disso na área mais ambiental, né, que acho que seja mais próximo de vocês, é um mateiro. Tá? Ou vocês aí que, de repente, muitos trabalham eventualmente aí no Rio, aí nos reservatórios do Tocantins, você tem um barqueiro, ou para quem trabalha no cerrado, na mata, um mateiro, tá? Que eventualmente não sabe ler e escrever, mas que pode ter conhecimentos bastante finos, consegue observar coisas na natureza que você vai ter muita dificuldade de conseguir observar. Você pode pegar muitas dicas com esse pessoal que tem uma relação bastante próxima com a natureza. Tá? Agora, novamente, a gente também não chama esses mateiros, ou barqueiros, ou pescadores, né, para quem trabalha com peixe aí, a gente não chama de cientista. Então, qual a diferença? É um título de doutorado? Não muito. Tá? A pessoa pode ter uma formação científica de chegar ao doutorado, mas não necessariamente exercitar a carreira de cientista. Então, qual a diferença entre esses dois profissionais? Tá? E isso é uma coisa que eu vejo que é uma grande fonte de confusão nos alunos. Esses profissionais que estão aí, o mateiro, o barqueiro, o técnico de laboratório, eles ajudam na coleta de dados ou eles coletam os dados. Tá, ok? Ter dados, a gente vai ver, é uma das coisas fundamentais da ciência, o que difere, que faz a ciência ser diferente de uma série de outras coisas que a gente tem, por exemplo, religião. A gente sempre contrasta, né, as nossas ideias em relação ao que tem na natureza. Para a gente fazer esse contraste, a gente tem que coletar dados.
Coletar ou pegar dados que já existem, que eventualmente um dia foram coletados. Tá? O cientista coleta dados? Sim, mas ele pode ter auxiliares, pessoas que ajudam nesse processo, como é o caso desses que estão aqui projetados. Tá? A questão que vai fazer uma grande diferença para ser um cientista é o que você faz depois com esses dados. Tá? A coleta simples dos dados não te faz um cientista. Então, quando eu tinha uns colegas de pós-graduação, espero que não seja um caso de vocês, que falavam assim, não, eu vou coletar os dados durante fazendo doutorado, né, ou no caso do mestrado, 2 anos, no caso do doutorado, 4, eu vou coletar, depois eu vou analisar, depois eu vou começar a ler, agora eu vou me dedicar só à coleta de dados. Aí você fala assim, você vai ficar 4 anos no doutorado, 3 anos e meio, você vai ficar coletando dados. E você vai usar 6 meses para ler, analisar seus dados e escrever? Porque, na verdade, essa parte que você está deixando para 6 meses é o que vai te dar o diferencial de cientista. O cientista é a pessoa que consegue articular as informações que ele está coletando com um corpo de conhecimento que existe já na literatura científica. Tá? Se você não está fazendo isso, isso é um pedaço pequeno do seu trabalho, você está muito mais se formando como um mateiro, barqueiro, técnico de laboratório, e, obviamente, a gente não tem nenhum problema com essas pessoas, não tem nenhum problema você exercer essas profissões. Mas, se você está pensando que você está se formando como cientista, as coisas não estão indo no bom caminho. Tá? Então, a coleta de dados é uma parte do trabalho do cientista, mas não é a única. Tá? Então, se você acha que ler, analisar dados, escrever uma coisa chata, ou você muda um pouco essa sua cabeça, ou você está na profissão errada. Bom, coletar dados por si só não vai te fazer um cientista. Tá? Agora, a carreira científica, tá? Depois eu deixo aí para vocês lerem aí essa tirinha, que é basicamente o assunto que eu vou te falar, é uma carreira bastante peculiar, tá? Porque você trabalha, na maioria das outras profissões, você faz seu trabalho, chega em casa e esquece o trabalho. Vai lembrar no dia seguinte, quando você chegar na empresa. O trabalho de cientista é diferente. Você está trabalhando quase todo o tempo. Muitas vezes o seu círculo de amizades, que tem a ver muitas vezes com o seu círculo de trabalho, é basicamente falar sobre trabalho, sobre ciência. Não apenas ciência, também aula, etc. E tal. Se você não está muito satisfeito com a carreira científica, e às vezes você vê alguns colegas nisso, eles acham isso um pé no saco. Quando você vai, o pessoal está falando disso. Tá? Então você começa, vamos almoçar? Vamos. Aí tem lá 5, 6 colegas no departamento. Você viu lá o jogo do Corinthians com um time lá de Palmas, não sei o quê, com Goianiense, lá. Ah, sim, lá, pois é, ganhou, perdeu, fez chuva, fez sol. Você viu o Bolsonaro, lá, deu 5 minutos, o pessoal já está falando de trabalho novamente. Tá? E é isso que está representado aqui na tirinha. Porque, na verdade, para ser cientista, só cumprir com a tabela geralmente não vai ser suficiente. As pessoas geralmente têm uma expectativa e, na verdade, se dedicam muito mais do que aquele simples cumprimento de tabela. Como consequência, elas vivem a carreira. Tá? Então, para alguns, é uma penitência, é um saco, é um pé no saco, porque o pessoal está falando disso toda hora. Para outros que gostam, é o meu caso, acho que vocês têm vários professores que também devem gostar aí, desconfio seriamente que o Fernando é um deles, é o melhor trabalho do mundo. Tá? Você consegue conciliar quase o seu trabalho, embora sempre vai ter umas partes chatas, ele acaba sendo também um hobby. Tá? Porque você está fazendo uma coisa que você gosta. Então, isso é uma coisa que eu acho importante, assim, na ciência, o envolvimento que as pessoas têm normalmente é diferente do envolvimento que elas têm numa empresa. Aqui você vive muito mais o seu trabalho. Claro que alguns cargos, em algumas empresas, principalmente cargos de chefia, a pessoa vive mais aquilo, né? Porque tem mais responsabilidades, etc. e tal. Mas o cientista geralmente tem uma boa liberdade, né? Por mais que as pessoas falam que tem muita cobrança, eu acho que não tem tanta cobrança assim, tá, em relação ao que a gente ganha. E a gente tem que ler, né? Não acaba o que acontecer, depois, acho que está gravado aí, vocês podem ver essas tirinhas com mais calma, né? Você tem que ler. E ler é fundamental. Aqui o cara descobriu que alguém fez exatamente um trabalho e publicou muito parecido com o que ele estava fazendo no mestrado e doutorado, tá? Em muitas áreas, a nossa é uma em particular, como a gente tem muitas peculiaridades, né? Eu faço um trabalho aqui, o Fernando tenta replicar aí no Tocantins,
os resultados muito difíceis. É quase impossível eles serem iguais, né? Quer dizer, geralmente você tem uma variabilidade muito grande. Então, pode ter tirado um pouco do seu brilhantismo, mas o seu trabalho ainda é válido. Mas, de qualquer forma, tira um pouco do brilhantismo, é isso que o cara está mostrando aí. Então, está a par da literatura, está lendo os trabalhos da sua área, faz parte, te torna cientista. Tá? Não apenas coletar dados. Então, assim, o que você precisa para ser um cientista? Tá? E, particularmente, aproveitar o seu curso de pós-graduação, aí, o mestrado que você está fazendo. A primeira coisa, eu acho, é você pensar como funciona uma empresa, qual a dedicação que as pessoas têm em uma empresa. Em média, no Brasil, as pessoas trabalham 40 horas por semana, 8 horas por dia. Tá? Na academia, você vai ver um monte de gente dizendo que isso é insuficiente. Principalmente nos lugares mais concorridos, isso é insuficiente. Você tem que trabalhar mais do que isso. Se for na Gringolândia, nos Estados Unidos, Europa, com certeza você vai ter que trabalhar mais do que isso. Tá? Aí você fala assim, não, mas eu trabalho 10 horas por dia, 12 horas, eu chego aqui 7 horas da manhã e vou embora às 7 horas da noite, 12 horas na universidade. Beleza. Quantas horas você trabalhou de fato? Eu, na minha pós-graduação, tive fases. Em algumas fases eu ficava 12 horas na universidade. E às vezes ainda no sábado lá. Mas quantas horas eu trabalhava de fato? Menos do que 8. Era muito cafezinho, muito bate-papo, tá? Muita enrolação, aqueles almoços que levam 2 horas e meia. Então a gente tem que ser bastante objetivo em relação ao tempo que a gente está colocando, tá? Então a primeira recomendação que eu faço para vocês é dedique-se à universidade, ao seu curso de pós-graduação de maneira objetiva, 8 horas por dia, mas 8 horas de verdade, não 8 horas incluindo café, almoço, janta e bate-papo. 8 horas de trabalho de fato, tá? Que é o que você dedicaria numa empresa. Já tinha falado, leitura é constante. Particularmente vocês que estão no início de carreira, tudo é novo. Tá? Então, assim, você todo dia tem que estar lendo alguma coisa. Não necessariamente ler em grande quantidade. Eu acho que esse quantidade e qualidade é importante. Eu sugiro sempre para os alunos, podem até ler quer dizer, você tem que ter uma rotina de leitura, mas não necessariamente ler centenas de trabalhos. E talvez ler um pouco menos de trabalhos, mas o trabalho que você está lendo é importante. Não é qualquer trabalho que você está lendo. Tá? E outra é você entender as coisas que você está lendo. Principalmente no início, você pega um texto, por exemplo, hoje eu estava separando um texto aqui para um aluno de graduação. Eu tenho certeza que ele não vai entender 80% do texto. Tudo bem, é um texto difícil. Mas se você vai ficar uma semana naquele texto, ficar um mês se você achar necessário. Mas tem que entender pedaço por pedaço. Por que o cara está falando isso? Por que isso funciona assim? Ele está citando isso, mas isso é muito estranho para mim. Então vai lá pegar a fonte. Porque na hora que você fizer isso e gastar um tempão nesse artigo, o segundo, o terceiro, o quarto artigo vão ficar cada vez mais fáceis para você. Tá? Eu tenho agora estou jogando minhas separatas fora, de vez em quando eu acho os primeiros artigos que eu estava lá no meu final da graduação, que eu anotava do lado todas as coisas que eu não tinha entendido no paper. Né? Não tinha PDF, era o papel lá que a gente tirava xerox, né? Cópia fotográfica. E eu ia resolvendo um por um. Por que esse cara usou esse nome? O que significa esse nome? Eu ia pesquisar. E não tinha internet. Tinha, mas o acesso não era tão fácil. Então, muitas vezes, era pesquisar na biblioteca. Tá? E ia resolvendo os problemas. Hoje, isso é mais fácil ainda de vocês fazerem com a internet, que você tem trocentos recursos. Mas você tem que ter disciplina para fazer isso. E é isso uma das coisas fundamentais para te tornar cientista. Tá? Agora, o que você vai ler? Literatura nacional, internacional? Hoje, a gente ainda tem muitas revistas brasileiras, tá? Já tivemos talvez até mais, mas com o negócio da CAPES, CNPq, priorizando revistas internacionais, revistas nacionais, muitas desapareceram, ou hoje você publica e acaba não tendo nenhum benefício em termos de carreira, né? Se você for prestar um concurso, por exemplo. Tá? Hoje, boa parte dos brasileiros publicam revistas internacionais, embora você ainda tenha algumas revistas nacionais, principalmente aquelas ligadas a sociedades científicas que têm
uma penetração boa no Brasil e muitas delas também no exterior. Mas é um leque menor de revistas. Tá? Geralmente são revistas que estão indexadas no Cielo. Então, essas revistas nacionais, vocês vão ver, geralmente são trabalhos um pouco mais simples, tá? Válidos, obviamente. Mas, assim, é importante você ler essas revistas, mas não ficar apenas nessas revistas. Eu sugiro sempre ir para as cabeças, ir para as revistas internacionais, e não é qualquer revista internacional também. Ah, só porque a internacional é boa? Não, tem muita coisa ruim aí fora também. Né? Não é essa história de que todas as nossas coisas são ruins e o de gringo é bom. Não, não é assim. Tá? Você pega as revistas de sociedade, a revista de peixes da Sociedade Brasileira de Ictiologia, excelente comparada a qualquer revista internacional na área de peixes. A revista de zoologia que a gente tem, tá? Sou suspeito porque eu fui editor da revista durante, sei lá, uns 8, 10 anos, tem um nível decente de uma revista de zoologia internacional. Não é uma top de linha, ok? Mas é uma revista decente e as pessoas no exterior leem menos, porque não é a revista do país dela, tá? Mas são revistas boas. Agora, o desafio mesmo é você pegar as revistas internacionais. Vocês estão um programa aí de um pouco mais nisso, né, de conservação, ecologia, biodiversidade. Se você está trabalhando com conservação, você tem que pegar as revistas top de conservação. Vai lá para Conservation Biology, Biological Conservation. Está trabalhando mais com uma coisa não aplicada, uma coisa mais de ecologia, então é Ecology Letters. Você tem que saber o que está saindo nessas revistas e ler. Ah, professor, mas é difícil, tem um monte de análise. Pois é, quando a gente começa, tudo é difícil. Tá? Mas, como eu falei, vai pegando uma coisa aqui, vai tentando estudar essa coisa. Quando você for pegar o segundo artigo, algumas coisas vão começar a se repetir. Tá? Então, o volume de coisas novas diminui, você já vai saber alguma coisa, e assim as coisas vão andando. Uma vez eu entrei na página do Nicolas Gotelli, um ecólogo super famoso, você já deve ter ouvido falar, tem um livro de ecologia traduzido para português, tem um livro de estatística traduzido para português também, né? E na página dele na internet, isso já faz muitos anos, não sei se ainda está lá. E numa disciplina dele, os alunos tinham que fazer uma monografia, e ele falava assim, ó, você pode pegar artigos sobre o tema que você foi sorteado, mas as revistas que você pode usar são essas aqui. Eu tinha umas 8, 10 revistas. Só as revistas top em ecologia, macroecologia e conservação. Tá? Ou seja, você tem que ir para a literatura, que no primeiro momento é mais difícil, mas é a literatura mais relevante. Tá? E a partir do momento que você começa a entender aquela literatura, você vai ter automaticamente uma autoestima suficientemente boa para pensar e falar assim, puxa, eu acho que eu posso mandar meu artigo para lá. Porque o meu artigo tem uns problemas, mas eu já vi uns artigos que saem lá com esses problemas. Então eu acho que é tudo mérito. Mas você consegue ter uma ideia disso. Então, o que você lê também é super importante. Então, de maneira geral, leitura constante, desde que você entrou no curso. Que leitura? Revistas boas, de preferências muito boas. Tá? Você vai ter que planejar o seu trabalho, né? Vocês estão aí terminando, alguns de vocês, né, apresentaram seus projetos no PPG. Isso é ótimo, eu estava conversando com o Thiago aqui antes de iniciar, alguns de vocês devem ter acompanhado a conversa. Isso não é uma coisa muito antiga no Brasil, há 10 anos atrás poucos PPGs faziam, há 20 anos, acho que no meu tempo ninguém fazia praticamente isso aí, ou fazia assim, você entregava e ninguém lia. Tá? Era uma burocracia. E era um problema, porque muitos dos problemas que podiam ter sido resolvidos lá na ideia inicial do projeto não eram resolvidos. E o pior de tudo, tá? Já fazia, a Ana está dizendo que lá em Maringá fazia, mas o pé em Maringá é outra história, né? O que era muito comum e ainda acontece, menos na pós-graduação. A nossa pós-graduação em biodiversidade cresceu de uma maneira gigantesca em 20 anos, 30 anos, né? Que eu tenho acompanhado. Comecei a fazer 25 anos que eu acompanho, que foi quando eu entrei basicamente no mestrado. As coisas andaram muito, tá? Nesse meio tempo. Antigamente, muitos trabalhos eram feitos assim. Você vai trabalhar com o quê? Eu trabalho com peixe. O que você vai fazer? Não sei, meu orientador falou que eu vou trabalhar com peixe. Aí tá bom. Aí chega um dia lá, chegou sua coleta. O que você vai fazer? Vou coletar o peixe. Para quê? Eu vou estudar a ecologia de comunidades do peixe. Então, mas o que você vai fazer aí? Eu vou lá ver a diversidade, ver quantas espécies tem. Mas para quê? Qual que é a sua pergunta? Pergunta? Tá?
Então, até pouco tempo atrás, eu cheguei a ter alunos de doutorado, no final de doutorado, que chegam e falam assim, você pode me dar uma ajuda para analisar os dados? Eu posso. Qual o seu problema? Então, eu coletei, aí quando começa, eu coletei os dados assim durante 3 anos, que existem 5 milhões de indivíduos, 300 mil espécies, lá, 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 lá. Eu falei, beleza, entendi. Qual que é a sua pergunta agora? O que você quer responder com esses dados? Não, eu quero estudar a ecologia de comunidades dos peixes. Tá, mas pode ser mais específico? Ah, eu quero ver a diversidade deles. Ou seja, a pessoa não sabe nem do que eu estou falando. Tá? Ela dedicou anos da vida dela a um trabalho geralmente manual, que é importante. Você precisa saber, conhecer os peixes, precisa saber identificar os peixes, precisa saber onde os peixes vivem, mas você precisa mais do que isso para o seu mestrado e doutorado. Você precisa de perguntas. E ela, obviamente, não tinha. Tá? E aí, quando o cara está no final do doutorado e chega nessa situação, você vai fazer o quê? Tá? Aí você dá aquelas sugestões meio genéricas. Felizmente, isso está ficando raro no Brasil, particularmente no doutorado, onde você tem uma expectativa maior. Tá? Mas a gente ainda tem aí alguns lugares no Brasil onde não existe planejamento, onde não existe projetos, e, obviamente, as coisas vão saindo de uma maneira bastante ruim no final. Tá? Mas com essas pressões da CAPES que tem, né, o Fernando já discutiu algumas coisas com ele, né, tem coisas que, às vezes, a CAPES exagera por um lado, ou está pensando numa, mas deixa de fora algumas situações particulares no Brasil, mas, de maneira geral, a CAPES tem um papel bastante importante de ficar cutucando os professores e de tabela os alunos também, para que melhorem, né, os seus trabalhos de dissertação, publiquem em revista, etc. e tal, coisas que eram absolutamente raras há 20, 25 anos atrás, quando eu estava fazendo minha pós-graduação. Então, beleza, você tem que fazer um projeto, inclusive o PPG de vocês está exigindo isso, né? Como a Ana falou aqui, Ana Petri, nossa colega da UFRJ, lá de Macaé, né? Por isso somos tão felizes hoje em dia. Temos que planejar nossos trabalhos. A primeira coisa para você incluir no seu projeto você vai ter problemas. Tá? Então, é muito comum um aluno chegar no final do mestrado e falar assim, mas eu atrasei porque eu tive problemas. Tá, conta a novidade. Não é que eu tive problemas, aconteceu isso, meu equipamento, o barco, a rede, o dinheiro, a saúde, o ano ficou doente. Gente, isso é normal. Me diz o seguinte, você quer contar uma novidade para mim? Me diz quem não tem problemas. Porque você tem problemas, é óbvio que você tem, e eu tenho problemas, você acha que só você tem problemas. Tá? Então, você vai ter problemas. Se você faz um cronograma muito apertado, é quase certo que não vai dar certo. Tá? Então, você vai ter problemas. Coloque isso no seu planejamento. É muito diferente uma ecologia que você tem na graduação em relação ao trabalho que você vai fazer no seu mestrado. Na graduação, você pega um livro-texto, seja do Gotelli, do Bevan, do Hickler, e basicamente a ecologia está pronta ali. O livro e o seu professor vão dizer como a natureza funciona do ponto de vista ecológico. Então você fala, olha, a diversidade beta é isso, funciona assim, então nessas situações assim, a gente espera uma diversidade beta maior, lá, 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 lá. Fulano, vários trabalhos já viram que é assim ou que não é assim, assado, beleza. Então, agora você vai fazer seu mestrado. As coisas são totalmente diferentes. Agora você vai passar para o outro lado, que é gerar esse conhecimento. No primeiro caso, é como se você estivesse abrindo um armário da sua casa. E você sabe como abrir armário, porque é fácil. Você pega lá, na maçaneta dele, lá, e puxa. Ou corre, dependendo do armário. E beleza, você já tem acesso ao armário. Agora eu falo assim, agora você vai ter que montar esse armário. Você fala assim, mas eu não sei. Como é que eu monto o armário? Eu sou especialista em organização de armários, de abrir armários. Eu falei assim, beleza, agora você vai construir um armário. Aí você fala assim, puxa, mas não sei nem por onde começar. Eu falo assim, então, que tal você aprender as suas ferramentas? Vamos aprender como é que a gente usa o serrote? Uma serra de bancada? Como é que a gente tira um ângulo reto com um esquadro? Como é que a gente faz um furo na furadeira? Quais são as brocas adequadas para madeira? Você vai ter que aprender uma série e outra. Qual material que você vai usar? MDF, ou pinos, ou uma madeira de lei? O custo que você vai vender para o seu cliente. Você vai ter que fazer desenhos. Você sabe desenhar? Você vai ter que fazer uma planilha de custos. E você vai ter que operar uma série de ferramentas que você não conhece. Quando você vai fazer seu mestrado, é a mesma coisa. Você vai construir seu armário, você vai construir sua dissertação.
E para isso você precisa de ferramentas. As 3 mais básicas, eventualmente você tem outras, são estatística, que você vai usar para análise de dados, tá? E que geralmente a gente tem um curso, né, para quem vem da biologia, geralmente é uma disciplina, né, de estatística, que você não aprende nada, tá? Na maioria das vezes. Se você aprendeu, teve um professor que ensinou decentemente, ótimo. Mas a maioria dos alunos saem apavorados das disciplinas de estatística da graduação. Redação, tá? Muitas vezes a pessoa fala assim, esse meu texto é ruim porque eu não sei escrever inglês. Na verdade, ela não sabe escrever português também. Você pede para escrever em português e sai uma porcaria. O fato é, o nosso ensino é muito ruim na maioria das vezes, e boa parte dos alunos que entram na graduação não sabem escrever. Bom, eles não têm ideia de organização do texto. Eu fui perceber o quanto eu era ruim nisso muito tardiamente na minha vida. Tá? Na graduação, eu comecei a perceber, quer dizer, eu passei todo o ensino médio, cursinho, fiz vestibular, na minha época tinha vestibular, eu percebi que eu tinha que melhorar as coisas. Tá? E eu achava que era o inglês, depois eu fui ver que não era inglês. Claro que eu era ruim em inglês também, tá? Que é a terceira ferramenta ali que a gente precisa. Mas, além do inglês, se você tiver um português ruim, não há inglês que salve a sua redação. Se você tem uma redação boa, e o seu inglês é ruim, eu ainda vou conseguir entender seu texto, vai ser fácil corrigir o seu texto. Se você não tem ideia de redação, sabendo inglês ou não sabendo inglês, não faz diferença. Bom, então, o inglês também, a terceira ferramenta aqui, é o que a gente se comunica na ciência. Infelizmente, inglês não é japonês, senão a gente estaria mais ferrado. Tá? A língua usada para a comunicação mundial tem muito a ver com o país que domina o mundo, né? Hoje é os Estados Unidos. Não era assim. O francês, o alemão, acreditem, até o português, um dia já foram línguas muito utilizadas mundialmente. Tá? O italiano, o latim, por aí vai, grego. Hoje em dia é o inglês. Então a gente tem que aprender inglês. Bom, eu tive problemas seríssimos a minha vida inteira com inglês. Tá? E estatística também, e redação também. Eu tenho casos particulares que eu não posso contar aqui as histórias, tá? Que eu levei muito. Imagina se fosse um mandarim, né? Tá? De questões pessoais, de dificuldades minhas com essas 3 ferramentas, tá? Particularmente estatística e inglês. Levei muito tempo, já na pós-graduação, para conseguir resolver, tá? Mas eram problemas que eu já vinha tendo há muito tempo. Redação eu consegui resolver um pouco antes. E sem isso, gente, se você termina o seu doutorado e não sabe escrever um paper de começo ao fim, compreensível, que as pessoas entendam, que tenha teoria, tenha análise de dados, se você não conseguir fazer um paper até o final do seu doutorado de maneira independente, não rola hoje em dia. Não estou dizendo que você não vai conseguir trabalho, você vai. Mas se você é um pesquisador bom, competitivo hoje, não rola. Tá? Isso tem que ser um objetivo na sua vida. O mestrado, que acho que a maioria de vocês aí são alunos de mestrado, é um bom início. Eu não espero que você chegue no final do seu mestrado escrevendo um paper em inglês bom para uma revista internacional sem a ajuda do seu orientador. Acho que não. O seu orientador vai ter um papel bastante importante nisso aí. Tá? Uma boa ajuda você vai ter que receber do seu orientador. Você tem que pensar que essa ajuda vai diminuir conforme para aqueles que querem seguir a carreira aí, acadêmica, é claro. Tá? Então, gente, a formação do ecólogo, na minha opinião, a gente precisa ter disciplinas de ecologia, sim, mas a gente precisa ter muitas disciplinas ferramentais. Curso de campo, análise de dados, né, estatística, disciplinas de planejamento. E eu ofereci essa disciplina lá em Goiás, agora é um outro colega, o Luiz Maurício Pinho, que está oferecendo. Tá? O Fernando, com certeza, conhece, a Ana também devem ter sido contemporâneos lá em Maringá. Tá? E assim, analisar dados, hoje, gente, eu acho que uma coisa tão fundamental, eu diria que, assim, a sociedade percebeu quanto os dados são poderosos. Alguns de vocês devem ter ouvido falar aí de inteligência artificial, devem ter ouvido falar de manipulação de eleições através de dados de Facebook. Tudo isso é análise de dados por trás. Vocês são bombardeados por propagandas que são fortemente pensadas de acordo com o seu perfil. Só que se pensadas, eu estou pensando para 1 milhão, ou seja, eu não penso para cada pessoa. Isso é feito com algoritmos, com análise de dados. Análise de dados, hoje, é uma profissão. Tá? Você precisa para ser um analisador de dados. Estatística, programação, porque muitas vezes você
só o que você tem ali de análise. Fazer um teste aqui, uma regressão não é suficiente. Você tem coisas um pouco mais... Muitas vezes não são análises, mas são de como você pegar os dados, passar por uma série de processos. Você precisa automatizar essas rotinas. Você precisa programar. Felizmente, hoje a gente tem linguagem de programação muito acessíveis, cursos fáceis na internet, o R é um deles, que já devem ter ouvido falar. E, no final, você precisa ter ser expert em alguma área. Vendas, então marketing, administração, economia. Isso vai depender muito da área que você trabalha. E, no nosso caso aqui, ecologia. Tá? Então, essas coisas são bastante fundamentais. Ah, mas eu não gosto disso, eu não gosto de análise de dados. Minha sugestão, então, que eu sempre faço para todos os alunos é estude estatística básica. Tá? Bastante. Para você nunca mais ter que estudar. Como assim? Pense em fazer os seus trabalhos sempre por meio de experimentos. Quando você tem experimentos, um problema de experimentação é que você tem que pensar muito, tem que fazer uns pilotos muitas vezes, etc. Mas a análise de dados geralmente é trivial. Trivial, você coloca no contexto de estatística como um todo. Tá? Você vai usar meia dúzia de análise e você consegue sobreviver, e eu conheço gente que sobrevive publicando em excelentes revistas com meia dúzia de análises. Mas elas têm que pensar, elas têm que ter ideia muito bem do que é uma experimentação, que não é nada difícil. Tá? A gente não tem tanta tradição na ecologia brasileira. Mas é um caminho possível de sobreviver nessa área, mas está ficando cada vez mais difícil. Tá? Você pega uma ecology, aí eu estou pegando uma série de artigos aqui para tentar fazer alguns exercícios com alunos da graduação, e é complicado, porque a estatística para um aluno de graduação que está ali é um negócio muito distante. A estatística está muito... o que os ecólogos usam hoje em dia é muito sofisticado, tá? Muito diferente de como era há 15, 20 anos atrás. E por que é difícil, né? Estatística em particular geralmente é um problema. Eu dou aula ainda de estatística, voltei a dar aula aqui em Porto Alegre. A maioria de nós, fazendo esses cursos de ecologia, conservação e biodiversidade, a maioria de nós somos biólogos, né? E a gente não tem treinamento para isso. Então, por exemplo, o biólogo geralmente pega uma estatística e começa a ler. Não rola, tá? Gente, um minutinho, eu tenho que pegar o tablet para o meu filho para colocar na aula dele, tá? Que está começando nesse momentinho. É um minuto, eu já volto aqui. Calma aí. Dá para você correr no banheiro também. Fica tranquilo, Adriano, tranquilo. Gabriel, vamos lá? Pessoal, isso estava programado, o Adriano precisava fazer uma parada para atender o filho dele, tá? Vamos só dar um tempinho, ele já retorna. Fernando. Oi. Fala para ele que tá com chiadinho no microfone dele. Faz um tempinho já. Vamos ver se ele consegue melhorar isso. Tá. Vou aproveitar aqui e mandar uma boa tarde a todos e dizer que isso aí é a vida de um pesquisador, professor, que tem que ser pai 24 horas agora sem escola para o filho, né? Verdade, Ana. Verdade. Que vida dura, né? Aí você vê que ele é uma vida dura e ele não tá nem um pouco triste, né? Ele tá feliz com tudo que ele faz. Né? Mas é difícil, né? Cobra o seu preço. É complicado. É complicado. Alinhar tudo que de família e vida, né, de dia a dia com as exigências de universidade. É verdade. Então tá. Como ele disse, né? Bom, tá? Ele ficava 12 horas, 13 horas trabalhando na universidade, né, por dia. Que é o que a gente fazia também. A gente faz. Eu ia dizer, tu tá conjugando no passado, não sei porquê. Porque agora eu trabalho em casa, pandemia. Desculpa, gente. Tá? Adriano, fica à vontade. Manda ver. Então, assim, uma das coisas que eu vejo, a gente não sabe estudar estatística, né? Eu peguei, por exemplo, quando eu estava no doutorado, eu tive que fazer uma regressão logística. Nossa, o nome já me assustava, porque eu não tinha nem ideia, mas eu descobri, lendo lá, que era a regressão logística que eu tinha que fazer. E aí, eu peguei um livro, tipo assim, um estudo independente, um livro para estudo independente de regressão logística. 200 páginas. Falei, esse aqui. Li o livro inteiro. Vou fazer. Travo. Eu entendi, mas não entendi. Como é que eu faço? Não sei nem por onde começar. Vou ler de novo. Eu estava terminando a segunda leitura e falei assim, isso não está funcionando. Não é assim. Peguei lá os exercícios do livro, peguei uma planilha do Excel,
Na época eu estava começando a trabalhar com S-Tools, antes do R. Fui tentando, principalmente no Excel, fazendo as coisas, formulinhas. Aí que eu fui entendendo. Eu falei assim, então se é assim, se eu colocar esse número aqui, vai ter que dar assado A. Será que é? Vamos lá fazer no Excel. E aí que eu comecei a entender. Então, o que acontece? Vamos estudar em grupos, vamos discutir. A gente tem que centrar nós com nós mesmos, individualmente, fazer exercícios. Apenas ler não dá certo. E tem que pensar. Nós, biólogos, somos treinados a decorar nomes, histórias. Né? O RNA vai lá no núcleo, faz isso, aí o RNA vem para o citoplasma, faz isso, vai no ribossomo. A gente é craque. Você pega uma zoologia de botânica, tem trocentos nomes. Em ecologia também tem um monte de historinha. Estatística, porque eu nunca fui muito bom na matemática. Geralmente, a estatística aplicada que a gente precisa, você precisa de coisas muito simples de matemática. São as 4 operações básicas, exponenciação, logaritmo e, eventualmente, mais uma coisinha. Módulo, tá? Com isso, você consegue entender. Só que você tem que pegar aquilo que está ali e entender a lógica. E, para isso, você precisa pensar. Isso, você precisa de ter foco. E você fica olhando o seu celular a cada 5 minutos para ver se chegou uma mensagem de e-mail ou um comentário no Instagram, no Facebook, não vai dar certo. Você precisa de foco, precisa de tempo. Tá? Você sabe muita matemática? Não. Para o básico, para você entender, para ser um usuário, você não precisa. Bem? Mas você precisa pensar. Isso não tem jeito. Você não entende. Senão você vai fazer 10 cursos de estatística, vai estar ruim depois de 10 cursos. Tá? Bom, essas são as ferramentas. Vamos pensar agora sobre o seu trabalho em si. Alguém te pergunta sobre o seu trabalho e você responde. Né? Eu pergunto, e aí, qual que é o seu trabalho de mestrado? Eu vou estudar as aranhas de Tupanciretã. Estou fazendo levantamento das plantas da 10ª colônia, ou de Palmas, ou de Goiânia, ou do Jalapão. Quero fazer um levantamento das plantas do Jalapão. Estou interessado na variabilidade genética na população de orquídea Y do Jalapão X. Eu quero ver a comunidade de anuros do Jalapão. Pode ser Pampa, Caatinga, dependendo do estado onde você tiver, você substitui ali, tá? Comparar as orquídeas de Voraco e Taara, né, para ver se são diferentes. São. Não precisa comparar, tá? Não precisa gastar seu tempo, dinheiro. São diferentes. Ah, mas como é que você sabe? Você nem sabe onde fica Ivorá e Taara? Pois é, mas são 2 lugares diferentes? Elas são diferentes. Bom, simples assim. Então, veja só, que todas essas respostas, na verdade, descrevem um sistema de trabalho. O que é esse sistema de trabalho no nosso caso, aqui de ecologia, conservação, biodiversidade? Um local, uma região, um grupo de organismos. Tá? Eu não consigo, como ecólogo, identificar anuros, peixes, insetos, aranhas, e por aí vai, plantas. Então, eu acabo me especializando num grupo, onde eu sei identificar, eu sei a história natural, o que eles comem, onde eles vivem, o que eles fazem, quando eles estão ativos. Tá? Mas isso, por si só, não define um trabalho. Eu posso falar que eu trabalho com ecologia de comunidades de insetos aquáticos. Tá? Tudo bem. Eu já te falei o meu sistema de trabalho. Eu falo que eu trabalho com diversidade, ecologia de comunidades. Tá. Mas ainda é distante de dizer o trabalho que eu estou fazendo nesse momento. Eu preciso ser muito mais específico que isso. Então, se você começa o seu trabalho, tá? E o seu trabalho é basicamente essas coisas que estão aqui no seu slide, você já está errado. Tá? Eu vou dizer que você precisa ter uma coisa muito mais específica do que isso aí. Porque tem a levantar, mas ninguém conhece, ninguém estudou lá, não tem problema. Não tem problema nenhum. Você vai descobrir quais são as espécies que estão lá. Tá? Você vai produzir uma lista de espécies que estão lá. Afinal de contas, você vai coletar os organismos, vai identificar. Você vai produzir uma lista, não tem problema. Isso vai sair junto com o seu trabalho, sem esforço. Você precisa ter um objetivo. Tá? Não caiam aí, não, depois eu vejo. Não, o ideal é você se esforçar agora. Agora, tá bom, professor, eu vou pensar nisso. Aí você começa a pensar. Mês que vem você me encontra, me pergunta, e aí, melhorou lá o seu trabalho? Você arranjou um objetivo? Não, ainda não conseguiu o objetivo. Estou precisando de uma pergunta. Pois é. Essa pergunta não é fácil. Tá? Se eu tivesse muitas, eu venderia, mas ninguém tem muitas perguntas assim. Tá?
Então, aonde você arranja uma boa pergunta? Tem várias formas de você encontrar essas perguntas. Uma delas, observações de campo, tá? Particularmente para estudos mais naturalísticos, que se encaixam dentro aí de biodiversidade e ecologia, que você vê alguma coisa que não faz muito sentido para você, às vezes é o comportamento de algum animal, a associação de uma planta com um organismo, tá? E você aqui te gera uma pergunta, te gera uma curiosidade. Você vai dar uma investigada, ver que isso não é tão conhecido, aparentemente pode ser isso, mas também pode ser aquilo. Então, você, de repente, ali já tem um local onde procurar a sua pergunta. Literatura científica, que para mim é mais comum, mais frequente, quando você lê artigos bons, você automaticamente começa a pensar naquilo, e normalmente isso vai te levar a uma pergunta. Você está perdidaço, o que eu recomendo para os alunos, às vezes, leia revistas top de linha da sua área, selecione alguns trabalhos que você gosta e tente fazer alguma coisa naquela linha. Você automaticamente, quando começa a planejar e começa a pensar, você vai ter que fazer uma série de adaptações para a sua área de trabalho, para o seu sistema de estudo. Automaticamente você começa a modificar não só o sistema, mas também a pergunta que originalmente te baseou. Tá? Você não vai conseguir fazer, e obviamente também não é interessante, na maioria das vezes, você ficar fazendo exatamente o que a pessoa fez. Tá? Então, qualquer tipo de revista, revistas boas, que lá vão ter ideias. Revistas ruins vão ter trabalhos descritivos, que é basicamente uma lista de espécies. Discussões com colegas e, obviamente, entre esses seus colegas, o seu orientador, que pode te dar dicas já bem mais diretas, né? Porque ele, teoricamente, tem mais experiência que você. Algumas coisas que não podem te enganar aí no meio do caminho, tá? Ninguém estudou essa espécie, então vale a pena estudar. Faça o seguinte raciocínio: quantas espécies tem no mundo? Ninguém sabe. E a gente tem problemas até de saber de ordem de grandeza, tá? Tipo 5 milhões, 30 milhões, algumas pessoas dizem 100 milhões. E aí, assim, se você inclui bactéria, aí o negócio fica mais complicado ainda. Tá? Você acha que a gente vai estudar todas as espécies? Você acha que a gente vai conseguir estudar bem uma determinada espécie? Por exemplo, eu trabalho com insetos. Tá? Quando alguém que estuda mamíferos diz para mim que a espécie é pouco estudada, eu tenho vontade de dar risada. Tá? Porque, tipo assim, se mamífero é pouco estudado, imagina inseto. Um terço dos insetos aquáticos, que é o grupo que eu trabalho, não são descritos. Volta e meia alguém está descrevendo um gênero novo. Sem falar das coisas de história natural e ecologia, porque aí não se sabe exatamente nada. O bicho come, o que faz, como que é, não sabe de nada. Tá? E mesmo que soubesse, vamos pegar Drosophila melanogaster, talvez um dos organismos mais estudados, né, na ciência. Você tem revista, inclusive, que é só sobre Drosophila, coisas técnicas específicas só sobre Drosophila. Você acha que as pessoas que trabalham com Drosophila acham que Drosophila é bem estudado? Não. Tanto que eles estão estudando até hoje. Tá? Drosophila, os organismos ou os locais onde nós estamos estudando são modelos. A gente tenta fazer generalizações a partir daquilo. Tá? Então não existe essa de que isso é pouco ou muito estudado. Isso não vai te levar longe. A questão é você ter uma ideia. Nosso local ou organismo foi muito pouco estudado. Então ninguém estudou esse local aqui no Jalapão. Vou estudar. Ah, legal, joia, mas assim, é interessante você ter mais do que isso. Tá? Então, muitas vezes, isso é uma figura derivada de um livro gratuito. Depois eu dou a referência no final, vocês podem baixar o PDF na internet. Ele tem alguns capítulos fantásticos, um pouco sobre... é o livro que mais me influenciou quando eu preparei essa disciplina, tá? O Peters. Que muitas vezes as pessoas têm uma ideia de ciência como seja fatos desconhecidos que eu trago para uma outra montanhazinha ali como conhecidos. Então, ninguém estudou essa espécie, ninguém estudou esse local, eu vou, então, estudar. Ciência não é acúmulo de informação. Bem, na verdade, hoje, com a internet, com os bancos de dados, hoje, para você publicar boa parte das revistas tops, você tem que liberar os seus dados, deixá-los em um repositório de acesso público. O problema não são dados, são as ideias. Operacionalizar essas ideias. Tá? Estou dizendo que vocês não devem coletar dados. É importante você ir para o campo, conhecer os seus organismos, saber a história natural deles, tudo. Saber identificá-los, tá? Para não ficar falando besteira aí depois. Mas só os dados por si, só esse trabalho de campo, não é suficiente. Precisa ter mais do que
essa figurinha que está aí. Tá? É claro, ciência é baseada em evidências. As evidências é o que a gente chama aqui de dados. E isso é o que diferencia a ciência de outros métodos de descoberta. Hã? Tá. Tá bom, deixa lá, depois eu derrubou um vaso aqui. Tá? Intuição, fé, achou, eu acho. Você pode achar à vontade. Isso é ótimo em conversa de bar. Se eu tivesse aí presencialmente com vocês, certamente depois dessa palestra a gente ia marcar uma cerveja. Tá? Mas quando a gente fala em ciência, a gente tem que ter os dados. Tá? Precisamos de dados. Sim. Só os dados? Não. Dados é parte da história. Tá? Agora, quando você fala em dados também, os dados... Tá? Isso é uma frase de um outro livro de filosofia da ciência, de um autor nacional, que eu vou mostrar depois para vocês aqui. Os fatos são, para a ciência, como testemunhas num tribunal. Imagina o seguinte, teve um assassinato ontem à noite, aí na sua cidade. O delegado vai investigar, ele vai fazer uma pesquisa, ele vai coletar dados. Ele pode fazer o seguinte, sua cidade tem 300 mil habitantes, ele vai fazer uma entrevista com 300 mil pessoas e perguntar: onde você estava ontem à noite? Você ficou sabendo? Você viu quem matou fulaninho da Silva? Você vai rapidamente perceber que isso não é uma estratégia muito boa, de ficar coletando dados, assim, de maneira super genérica. O ideal era ele ir de uma maneira muito mais fina, e no local, procurar provas no local, tentar ver pessoas que estavam no local, naquela hora. Tá? Então, para isso, veja só, que a partir de um problema, é o assassinato, ou é o roubo numa residência, alguma coisa, roubo em banco, a partir disso, vai determinar quais dados o delegado vai coletar para responder esse problema. Em ciência é igual. Quando você vai fazer uma pergunta, coletar dados, é a mesma coisa que você ficar perguntando para 300 mil pessoas quem matou. Ou melhor ainda, alguém vai morrer semana que vem. Eu vou coletar já os dados hoje. Faz sentido. Não faz sentido. Quando a gente pega esse problema aí do delegado, fica mais fácil a gente observar. Mas muita gente em ecologia ainda trabalha assim. Eu vou lá coletar os dados. Não, mas quais dados? Os dados de diversidade. Assim, você não vai responder nada com isso. Você vai pegar um monte de dados que depois você vai usar um pedacinho para tentar responder alguma coisa. Ou seja, você vai ter gasto um tempão e no final das contas você vai perceber que boa parte dos seus dados não servem para nada. Para que você vai entrevistar um cara em outro país se o crime foi aqui? Não dá nem tempo do cara ter fugido para outro país. Tá? Então, os dados em si, gente, não tem nenhuma importância. Eles passam a ser importantes a partir do momento em que eles são úteis para aumentar a plausibilidade ou diminuir a plausibilidade de uma determinada hipótese. Aí o dado é fundamental, e aí que os dados vão fazer a ciência. A ciência vai existir como ciência, ela vai ser diferente, por exemplo, de religião, diferente de filosofia, no momento em que você usa os dados da natureza para contrastar com ideias que você tem. Quando a gente fala em ideias, seja na ciência, na religião, na filosofia, a gente está falando de ideias. Que a ciência vai ser diferente dessas outras duas formas de descobrimento, as pessoas chamam assim, é que na ciência a gente confronta as nossas ideias com dados. Mas primeiro a gente precisa ter ideias. Se a gente não tem ideias, os dados em si também não são muita coisa. Tá? Então, um dado, um fato só tem significação na medida em que acrescenta ou diminui a plausibilidade de uma teoria. Você precisa ter isso de antemão. Teoria, mas teoria é um negócio difícil. Não, teoria é a coisa mais simples do mundo. Teoria é uma explicação para a natureza. Bom, você olha, né, o professor, quando ele está dando uma aula de ecologia para você, ele está falando de teoria. Olha, lá na natureza, quando você vai, nos barrancos dos rios, os peixes fazem isso, esse peixe faz isso, esse faz aquilo. Mas, se você colocar uma parede no meio desse rio, colocar fizer uma parede para construir um lago, vai acontecer isso, porque você vai deixar de ter isso, vai ter... Essa explicação de como a natureza funciona, como você pensa que ela funciona, é a sua teoria.
Isso é isso. A sua teoria pode ser bastante simples. A teoria é simplesmente uma explicação de como alguma coisa na natureza funciona. Tá? Você pega um mateiro, uma pessoa analfabeta, ele tem uma teoria. Todo mundo tem teoria para futebol, política, e a gente também tem teoria para a natureza. As que a gente usa na ciência, elas são mais ponderadas, elas já foram confrontadas com os dados, mas a gente está sempre refinando essas teorias que nós temos. É isso que faz o trabalho do cientista. Tá? Então, esse livrinho do Rubem Alves, que eu vou depois mostrar no final para vocês, é pequeno, muito bom, muito denso, uma linguagem simples, ele tem uns exemplos fabulosos que eu recomendo fortemente para vocês. Tá? Aí você fala, professor, mas eu fiz um curso de ecologia, eu estou fazendo filosofia. Esse tipo de coisa faz você entender o que você está fazendo. Tá? Uma das melhores coisas que eu fiz foi preparar um curso de filosofia da ciência para os calouros da biologia lá em Goiânia. Então, o professor que ofereceu essa disciplina foi da outra disciplina e eu tive que assumir isso aí, tive que estudar. Foi ótimo. Descobri, entendi uma série de coisas e aperfeiçoei como cientista. Tá? Então, a gente tem essas visões equivocadas, né? De que eu tenho que trabalhar muito para descobrir uma teoria, e uma teoria verdadeira. Tem vários erros aí. Primeiro, que não existe verdade na ciência. Tá? A ciência é tudo provisório. Diferente, por exemplo, de religião. Você tem uma verdade que está escrita no livro sagrado, depende do livro aí da sua religião. Ciência, não. Você fala assim, mas isso pode mudar. Pode. É provisório. Até a hora que a gente achar alguma coisa melhor. As pessoas acham que isso é uma fraqueza. Os cientistas acham que isso é uma grande vantagem. Se eu descubro que eu estou errado, por que eu vou continuar errado? Eu tenho que mudar. Tá? Tem que trabalhar pesado? Gente, a concorrência é brava. Tá? Então, em geral tem, mas não é isso que vai fazer o grande diferencial. Porque você está trabalhando pesado, coletando um monte de dados, mas não sabe o que está fazendo com esses dados, você não vai chegar a lugar nenhum também. Só o trabalho pesado por si só não necessariamente vai te levar em algum lugar. Tá? Ou ainda você olha para o seu colega que está se dando bem e você fala assim, ele tem sorte. Você sabe o que é sorte? É sorte mesmo. Foi, na verdade, essas coisas apareceram para ele e para você. Você não descobriu, você não percebeu que era uma oportunidade. Tá? Ele aproveitou e você não conseguiu aproveitar. Então, na verdade, são oportunidades que algumas pessoas sabem aproveitar, outras não. Então, você tem que estar preparado, você tem que saber que aquela é uma oportunidade para você aproveitar aquilo. Aí depois você vê a pessoa realizada com os seus troféus e você diz, porque você teve sorte. Para aproveitar as oportunidades. Não tente justificar os seus problemas, né, as coisas que você não consegue fazer, dizendo que os outros conseguem porque eles têm sorte e você não tem. Não existe isso. Tá? E essa história de que as pessoas são mais inteligentes também não é bem assim. Tá? A gente já vai ver. Então, boa ciência necessariamente trabalho pesado? Não. Você pode ter uma ideia muito boa, tem um conjunto de dados e faz seu trabalho rapidamente. Não necessariamente. O fato é, como eu falei antes, a gente tem uma competição brava. Tá? Cada vez mais. Isso é só na academia, então eu vou sair da universidade e vou fazer um curso de Direito, Economia e Administração. Não, gente. Isso é a regra na nossa sociedade como um todo. Tem muito mais pessoas do que trabalhos. Sempre vai existir. Cada vez mais as pessoas se preparam, cada vez mais fica mais difícil. Seja na academia, fora da academia. Tá? Alguns de vocês vão prestar concurso público, vão trabalhar em empresas. É difícil também. Quanto melhor o emprego, mais paga, mais difícil, mais concorrido vai ser. Tá? Então, a questão é que você tem que pensar nisso lá no futuro. Você está se preparando agora, mas você tem que pensar lá no seu futuro. Muitos alunos falam assim, depois do mestrado, depois do mestrado eu vou pensar. Não, você tem que pensar agora. Você vai continuar na carreira acadêmica, se você vai sair, se você consegue aproveitar o que você está fazendo isso para levar para uma outra carreira que não seja acadêmica. Tá? Eu também não consegui fazer as coisas porque fulaninho é muito inteligente, meu professor é muito inteligente, mas eu nunca fui muito inteligente. Parece muito mais uma desculpa do que uma justificativa verdadeira. Tá? Isso é o que o Edward Wilson escreveu no livro dele, que também está na bibliografia, que eu vou recomendar para vocês, O Naturalista. É um dos livros mais inspiradores que eu conheço para um aluno de pós-graduação na área de biodiversidade.
foi muito importante. Eu li quando eu era um aluno de pós-graduação, eu estava no início do meu doutorado, e eu sei que vários colegas que eu conheço, é um livro que também foi muito marcante para eles. Tá? Em parte porque o Wilson é um biólogo, um ecólogo fabuloso, ele é, na verdade, um ecólogo fabuloso, um cara que estudou comportamento animal, criou sub-áreas dentro de comportamento animal, como a sociobiologia, e é também um taxonomista sistemático. Então é um cara meio... E depois de já velho na toda a aposentadoria, escreveu uma porrada de livros de divulgação científica. Então, o Wilson é um cara, professor da Universidade de Harvard, fabuloso. Então, assim, é difícil você fazer uma crítica ao Wilson em relação à carreira como cientista. E lendo o livro dele, ele vai falar os problemas que ele teve. Você acha que, então, o cara está em Harvard, é um professor superstar, para ele tudo é fácil? Não, ele conquistou aquilo lá, ele suou. Ele teve que ir atrás das feridas dele, vai lá e mexe na ferida para resolver os seus problemas. Problemas cognitivos, de entender as coisas, problemas psicológicos. Todo mundo tem seus problemas, não é só você que tem problemas. Os alunos hoje em dia parecem que assim, eu tenho um problema. Tá, beleza, eu sei que você tem seu problema, vamos tentar resolver isso. Mas você tem que pensar que todo mundo tem problema. Tá? Não é uma briga para ver quem tem mais problema. Eu entrei no exército, eu achei que eu tinha problemas, que eu não podia servir o exército porque eu tinha problemas. Até conheci as colegas que eu tinha lá. Eu falei assim, puxa, meu problema é até menor. Tá? Então, preciso ser gênio para ser cientista, isso, né, porque eu nunca me senti gênio. Então, o que o Wilson está dizendo é o seguinte, você precisa para ser um bom cientista. Capacidade de suportar trabalho pesado, trabalhar bastante. Ter interesse, ter tesão, essa é a palavra pelo seu trabalho. Isso não é difícil, porque tem horas que vão te desanimar. Você vai ter que superar muitas derrotas, desencorajamentos. Até hoje, depois da experiência que eu tenho, ter publicado não sei quantos papers, você manda um paper lá rejeitado. E às vezes você não concorda com as críticas, mas foi rejeitado. Um auxílio do CNPq, ou uma bolsa que você está pedindo para um aluno, tá? Então, você está sendo avaliado sempre. Mês que vem você é avaliado aqui para a carreira de professor, aqui, no último cargo na carreira. Aí tem uma banca, eu posso ser reprovado, alguns professores são reprovados. Tá? Ele diz, isso é bastante importante, que você precisa de inteligência moderada. Genialidade não é necessário. Porque ao longo da minha vida eu vi exatamente isso. Eu vi colegas, inclusive da minha graduação, então eu tive um convívio durante 4 anos bastante intenso com essas pessoas. Quando eu começando a entender alguma coisa, o cara já tinha entendido aquilo e já estava pensando lá na frente. Eu me senti um idiota. Porque eu achava esses caras muito inteligentes. São bons profissionais hoje? Não necessariamente. Porque muitas vezes eles têm essa genialidade de resolver problemas, mas, por exemplo, não conseguem operacionalizar, não conseguem terminar as coisas que começam a fazer. E aí não chegam a lugar nenhum. Tá? Deixa eu ver se está aqui. Não tá. Tem um outro livro que eu vou recomendar aqui para vocês, do Marcelo Gleiser, Cartas a um Jovem Cientista. Ele fala o seguinte, imagina que você tem que atravessar um rio. Tá? Vocês estão aí no Tocantins, né? Você tem que atravessar o Tocantins. Imagina que tem um cara com um motorzinho de popa. Tá? Você tem o mesmo barco que ele, só que ele tem um motor de popa e você tem um par de remos. Para ele é muito mais fácil chegar do outro lado do rio. Mas ele tem que saber aonde que é o outro lado do rio. Para que lado que ele vai arrumar. Porque se ele também ficar se dispersando, parar para dormir no meio do caminho, tem até desenho animado sobre isso, né? Não tiver foco, não prestar atenção se ele levou gasolina suficiente, ele não chega do outro lado. Então, apesar dele poder imprimir uma velocidade maior na jornada, você, com o seu remozinho, você pode ir devagarzinho, mas pode chegar lá até antes dele. Tá? Eu acho que isso é bem isso. Então, assim, você compensa o seu trabalho com o seu esforço. Vários colegas que eu tenho, tá? Em Goiânia, por exemplo, eu tinha colegas que, na minha opinião, são brilhantes, são próximos de gênios. Eu tinha colegas que, o Fernando disse que a gente tinha um grupo lá, muito bacana lá em Goiânia. Pô, tem colegas lá que eu acho que não são gênios. Eles são absolutamente medianos. Mas eles são cientistas super famosos. Por quê? Porque o cara compensa isso com foco, com dedicação, e ele consegue chegar lá nas cabeças. Tá bom? Então, genialidade, se você não é gênio, e se você é gênio, você pode ainda compensar isso com o trabalho. Tá? E
trabalho e um pouco de perspicácia, um pouco de inteligência, de ser esperto, no sentido de escolher um assunto bom, um problema bom, que vão te dar uma descoberta interessante. Então, se você começa com aquelas coisas que eu mostrei aqui, ó, né, se você começa com esse tipo de coisa, você não está indo em uma boa direção. Tá? É isso que o Wilson está falando aqui, tá? Nesse utensílio. E o 6 também. Finalmente, né, é um problema na nossa profissão, que é procrastinação. Tá? Aí tem uma figurinha, né, como as coisas deveriam ser e como elas são na realidade. O fato é, todos os trabalhos que envolvem criatividade, que envolvem trabalho intelectual, coisas da nossa cabeça, que geram procrastinação. Ciência é uma delas, mas não é a única. Há um escritor, por exemplo, muitos escritores têm problema de procrastinação. Quando você tem um trabalho manual, que você chega no local e tem que fazer, você no começo fica lá, né, preocupado para ver, se aprende, depois você começa a fazer. É aquela pessoa que faz um crochê lá e está conversando com você e fazendo um ponto super complicado, você fala, nossa, que difícil. Mas ela está praticando isso há anos. Ela não precisa mais pensar. Tá? Se você ler um pouco de neurociência, você vai ver que essas coisas que você aprendeu de maneira consciente, que está aqui no seu córtex cerebral, ela é internalizada para outras regiões do seu cérebro que automatizam essa tarefa depois de muito tempo. Você não precisa pensar, você faz muito rapidamente sem pensar, mas isso leva tempo. O trabalho intelectual, você sempre tem que estar pensando. Tá? E isso gera um custo de energia muito grande, você gasta ATP lá no seu cérebro. O seu cérebro é um dos tecidos do seu corpo que mais gasta energia. Você faz uma prova, eu lembro, fiz minha prova de vestibular, né, quando eu tinha esses testes 2, 3, 4, por causa do vestibular, eu ficava 4 horas numa sala. Isso é exausto, como se eu tivesse carregado um saco de cimento. Mas eu fiquei sentado. Por que eu estou tão cansado? Porque você gasta muita energia pensando. O que o seu organismo está mandando para você? Não gaste energia. Nós temos uma cabeça e um corpo que, em grande parte, foi moldado durante toda a nossa evolução numa savana africana. Não em frente de um computador, de um livro, de uma separata, de um artigo, de uma fórmula estatística. Então, quando você encara isso, automaticamente vem uma coisa no seu cérebro, tipo, acho que eu vou fazer um café, eu acho que eu vou dar água para as plantas, eu acho que eu vou ver o que está passando no Facebook, e agora, com as redes sociais, aí piorou mais ainda. Tá? Por quê? Porque, na verdade, isso é uma questão do nosso cérebro mudando a nossa atenção para que a gente não gaste essa energia. Para algumas poucas pessoas, aparentemente, eles não têm problema com isso. Naturalmente, eles entram, mergulham e vão. Para a maioria das pessoas, eu, 100% incluso, procrastinação é um grande problema. Existem técnicas para você lidar com isso. Tá? Uma delas se chama Pomodoro, que é você fala assim, quando você pensa o seguinte, eu tenho que ler esses 10 papers. Tá? É um trabalho grande, difícil. Antes de começar, o teu cérebro entra em pânico. Então, naquele momento, ele te desvia a atenção e você vai procrastinar. Vai olhar o Facebook. Você fala, mas é um minutinho só. Esse 1 minuto vira 1 hora. Tá bom? E aí, isso te gera uma angústia desgraçada. Por quê? Porque você está convencido de que você precisa ler os 10 papers. Você precisa estudar estatística. Mas o seu cérebro não quer. Então, você procrastina e vai para o Facebook. Só que você fica se martirizando no Facebook porque esse problema aqui não está resolvido. E você sabe que você tem que resolver. E aí o negócio vai virando uma bola de neve. E você vai ficando cada vez mais ansioso, mais deprimido. Até o ponto que chega um momento que você precisa de tratamento médico ou psicológico. Então, isso é uma coisa bastante séria, bastante comum na pós-graduação, não apenas no Brasil, no mundo inteiro. Esse PhD Comics, muitos de vocês devem conhecer na internet, tem uma porrada de tirinhas sobre esse problema que é a procrastinação. Existem soluções para isso. Tá? Uma delas é o Pomodoro, que eu comecei a falar. Como é que é o Pomodoro? Em vez de você pensar que você tem que passar o dia lendo separado, você fala o seguinte, eu vou trabalhar 25 minutos. Eu coloco um timer, que hoje pode ser no seu computador. Se eu tivesse a outra tela aqui projetando, tem Pomodoro Timer aqui no meu navegador. Eu clico lá e já vai para um sitezinho na internet que ele coloca lá 25 minutos.
Quando dá os 25 minutos, você para de trabalhar. E se dá uma recompensa. Você não treina o seu cachorro dando uma recompensa para ele? Você vai fazer isso com você mesmo. Você fala assim, agora eu tenho 5 minutos de fazer o que eu quiser. Vou comer um doce, né? Vou no Facebook, vou fazer qualquer coisa. Uma coisa que eu gosto de fazer. 5 minutos. Agora eu volto para uma outra sessão de 25 minutos. Quando você faz isso, você dá um sinal para o seu cérebro, primeiro, que são só 25 minutos, não é uma vida inteira. E depois ainda você compensa como você vincula esse fato de você ter trabalhado 25 minutos como recompensa. Joga um pouco de dopamina lá no seu cérebro. Acho que é a dopamina lá, o hormônio que joga lá da felicidade, do prazer. Então, você associa uma coisa com a outra, que é o que você usa para treinar o seu cachorrinho. Tá? Então você consegue trabalhar junto. Em épocas em que eu estou muito procrastinador, eu faço isso. Até hoje em dia. Bom? Porque senão eu começo a ficar deprimido, eu começo a me cobrar, as pessoas começam a me cobrar, eu não consigo corresponder a essas pessoas, e a situação vai para o beleléu. Bom? Então, procrastinação é um problema sério, tem soluções, Pomodoro é uma técnica importante, tem um outro curso, gente, que eu vou recomendar para vocês, vou até escrever aqui, essa é já o último slide, Learning How to Learn Coursera. Cadê? Na verdade, deixa eu pegar aqui já o endereço para vocês. É um curso fantástico sobre isso, se isso for um problema, eu acho que vai ser um problema para vários de vocês. Tem em português hoje em dia, Aprender a Aprender. É um dos cursos, talvez o curso mais popular de todos os tempos, esses cursos de internet, gratuito, nesse site do Coursera. Tá? Vou pegar o link aqui, vou mandar aqui no chat para vocês. Tem algumas coisas em particular, tá? de como você estuda de maneira mais efetiva, como você, entre outros tópicos, também como você evita a procrastinação. Tá bom? Eu recomendo para todo mundo. Tem um livro, o livro é muito parecido com o curso são vídeos curtinhos que te fazem pensar muito, muito interessante. A gente, durante lá do primário, a gente aprende os assuntos, mas nunca ninguém ensinou a gente a como estudar, como é o processo, como é que funciona o nosso cérebro para fazer com que esse processo de aprendizagem seja mais efetivo. Esse curso vai te ajudar nisso aí. Me ajudou bastante, e eu já fiz há poucos anos atrás, ou seja, eu era bem velhinho quando eu fiz, e várias coisas eu falei assim, puxa, é verdade, eu já tinha descoberto isso por conta própria. Outras eu falei assim, tem que prestar atenção nisso. É muito bom. Tá? Então, gente, deixa eu só colocar aqui de novo a bibliografia. Esse livro de Filosofia da Ciência do Rubem Alves é fantástico, é um livro em português, é um professor da Unicamp, já aposentado, acho que vivo, não sei se ele já faleceu. Aí tem uma série de livros, ele era da Faculdade de Educação da Unicamp. Esse livrinho é muito utilizado nos cursos de licenciatura no Brasil, e se você está fazendo mestrado, ele vai ser útil. Cartas a um Jovem Cientista, do Marcelo Gleisi, um pesquisador brasileiro, né? Astrônomo, que trabalha nos Estados Unidos, vocês devem ter visto ele já no Fantástico. O livro do Wilson, Naturalista, tá? Também tem em português. Esse só tem em inglês, tá? O Science and Limnology, tem o endereço aqui do PDF, posso mandar para vocês. Tá? O título do livro é meio assustador, né? Science and Limnology. Para vocês verem. Tá? Mas, na verdade, porque ele recebeu um prêmio para escrever esse livro, que tinha a ver com o trabalho dele de limnologia. Mas, na verdade, o livro ele usa alguns exemplos de limnologia. Tá? Se você não é liminólogo, fique tranquilo. Principalmente os capítulos iniciais, que é um pouco mais de como a ciência funciona, são fantásticos. Tá? E você não precisa ser liminólogo para entender nada. É um livro que não é tão conhecido. Eu conheço ele através de um colega lá de Goiânia, o Bini, que conheceu esse livro através de um outro professor lá de Maringá, grandiosa Maringá, né, Fernando Ana, que é o Ney, que eu já tinha falado, que é o cara lá que gosta de passear em São Paulo. Tá? Então, gente, é isso que eu tinha a falar para vocês. Fico à disposição para vocês, se vocês tiverem perguntas. Pode ser aqui no chat, mas também acho que pode ser com microfone, pode ser com
com tela, aqui com imagem, para saber quem é que está falando. Tá? Mas se você não quiser colocar sua câmera, também não precisa colocar, fiquem à vontade. Adriano, muito, muito, muito obrigado pela palestra. Você trouxe um... Não, o tempo, a gente estava com o tempo livre. Uma grandiosa reflexão que você trouxe para a gente, muito bom, assim, essa perspectiva, né, muito mais carnal do cientista, né, saindo do universo puramente filosófico, às vezes até abstrato, né, caricato, e saindo de você, assim, acho que o pessoal tem que ter essa percepção, essa sensibilidade, de entender que é um cientista dando a versão da ciência, que é uma grande vantagem, né? Não é um filósofo que está trancado num quarto escuro pensando sobre ciência, né? É aquele que está pondo a mão na massa, vendo as coisas acontecer, só que um dia se iluminou para pensar sobre o que faz. Porque muitos cientistas, como você bem colocou, não pensam sobre o que fazem, nem estudam, mal sabem como devem proceder para aprender. E aí você trouxe brilhantemente essa reflexão para os nossos alunos. É muito curioso, Adriano, eu já vou passar para, se alguém tiver pergunta, é muito curioso, assim, que certamente a gente lê os mesmos livros, porque eu dou aula de filosofia da ciência também, né, de metodologia científica. E os nossos discursos são muito alinhados, alguns alunos vão ficar desconfiados aí das coisas que eles ouviram. A indicação de Rubem Alves, do Peters, o Peters foi um divisor de águas, com certeza, no meu estudo de filosofia da ciência, ele foi a isca, sabe? Ele foi o primeiro que eu li assim e me jogou para uma avalanche de novas leituras. Muito bom. Foi exatamente assim. Me indicaram lá em Maringá, eu li, e ele tem um outro livro também, A Critique for Ecology, né, o que é só do Peters, né? É bem mais famoso. Mais difícil também, mas são dois grandes livros assim, que me jogaram para a filosofia da ciência. Eu tenho estimulado a molecada para que construa um alicerce mais sólido, né, e não fique só nessa superficialidade de coleta de dados, de análises, sabe, de dia a dia, de senso comum. O cientista não é o técnico. Você colocou isso muito bem, cara, eu não tenho nem o que colocar e adicionar. Eu acho que a gente eu agradeço em nome do programa muito a sua disponibilidade, assim, tá dando essa honra da nossa meninada aqui, ouvir as suas ideias. Eu acho que a gente abre para quem tiver alguma pergunta, interagir com o Adriano. Fiquem à